Vamos iniciar então nossa oração. Curvemos a nossa cabeça e invoquemos a presença do Espírito Santo aqui conosco agora. Ó Espírito Santo de Deus, nós te invocamos fervorosamente para que tu venhas habitar dentro de nós. A tua promessa é que tu farias de nós a tua morada. Ó Espírito Santo de Deus, nós precisamos da tua luz, da tua sabedoria, do teu ensinamento, do teu entendimento. Nós precisamos, ó Espírito Santo de Deus, que tu nos guies nessa nossa vida, para que nós saibamos por onde andar. Porque tu disseste que tu és luz para os nossos pés. Ilumina os nossos pés, para que eles não estejam na escuridão. Seja luz para os nossos caminhos, para que nós andemos na luz. E a luz é Jesus, que ele diz, eu sou a luz do mundo. Ó Espírito Santo de Deus, nós te pedimos a tua promessa. Tu disseste, instruir-te-ei e guiar-te-ei pelos caminhos por onde deves andar. Guiar-te-ei com os meus próprios olhos. Esta é a promessa do Espírito Santo para a nossa vida. Então nós te pedimos, ó Espírito Santo de Deus, cumpre dentro de nós essa tua promessa. Que nós precisamos da tua luz, nós precisamos da tua presença. Nós te agradecemos desde já, Espírito Santo de Deus, em nome do Senhor Jesus. Os que creem, digam amém. Amém. Glória a Deus. Vamos invocar a presença do Senhor Jesus agora. Digam todos comigo, Senhor Jesus, tu disseste que quando duas ou mais pessoas se reunissem no teu nome, tu estarias no meio delas. Vem cumprir a tua promessa, porque nós declaramos que estamos reunidos aqui, agora no teu nome, em nome de Jesus. Amém. Eu gostaria hoje de trazer para a nossa meditação um estudo sobre o poder de Deus. É muito importante que a gente entenda qual é a razão de nós termos de ter fé no poder de Deus na nossa vida. E eu vou trazer aqui um fato que aconteceu com Jesus, que está escrito no livro de Marcos, no capítulo 5. No livro de Marcos, no capítulo 5. O Evangelho de Marcos é o segundo evangelho, e ele narra no capítulo 5 o fato da cura da mulher enferma. É muito importante que a gente entenda isso aqui, porque era uma mulher que sofria de uma doença. E como hoje a doença no mundo é uma coisa tão normal, tão comum e tão louvada pelas pessoas e até engrandecida pelas pessoas, é importante que a gente saiba que a enfermidade, ela não é de Deus. A enfermidade é do cão, é de Satanás. E aqui nós vamos ver como esta mulher venceu a enfermidade e vai servir de exemplo para nós vencermos a nossa enfermidade. Seria importante que se diga aqui agora que uma das enfermidades maiores que nós temos no mundo de hoje é a enfermidade da gordura, é a enfermidade do peso. 60 e tantos % da população brasileira já está acima do peso e 32% são pesados mórbidos, ou seja, doentes de fato. É uma doença que está agraçando, a pessoa até não se importa muito com isso, mas nós temos de nos importar, porque a doença da gordura, ela desequilibra o nosso organismo. Então todos estão, ou grande parte estão doentes, e precisam saber como é que se vence a doença. Está aqui o exemplo dessa mulher que era enferma. Vejam aqui. Grande multidão o seguia, comprimindo-o. Jesus nunca andou sem 20 mil pessoas ao seu redor. Eram pessoas que queriam pão, eram pessoas que queriam cura, eram pessoas que queriam libertação, e aquilo comprimia Jesus. Tanto que uma vez ele estava na beira do lago de Genezaré, ele foi tão comprimido que ele teve de entrar num barco para pregar do barco. Aquilo também é um milagre, porque você, sem microfone, sem nenhum instrumento, você entrar num barco e pregar com a multidão e a multidão escutar, só pode ser um milagre. Então Jesus andava sempre comprimido pela multidão. Aconteceu que certa mulher, que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia, e muito padecera à mão de vários médicos, tendo despendido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar, antes pelo contrário, indo de mal a pior, tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe as vestes.
Olha, Jesus escolheu esta mulher para fazer a cura, porque esta doença, na época, era uma doença gravíssima. É uma doença gravíssima. Essa mulher sofria de uma hemorragia contínua. Veja bem, as mulheres sofrem hoje de uma hemorragia periódica, 3 vezes por mês, coisa que não é nada agradável, coisa já que é um grande incômodo, até podia-se dizer que até um castigo, digamos assim, mas esta não, esta sofria de hemorragia contínua. Vocês imaginem o que é uma mulher dia e noite, dia e noite, dia e noite, colocando sangue. E para os judeus, esta situação da regra da mulher era uma impureza. O judeu tinha a regra da mulher como uma impureza. A mulher, quando estava de regra, ela tinha de se afastar, ela tinha de se colocar longe e não podia nem ser tocada. Não podia nem ser tocada porque aquilo era uma impureza. E esta mulher, então, sofria de uma impureza contínua, dia e noite. Ninguém podia chegar perto dela, ela não podia ir em lugar nenhum, ela não podia ir a nenhuma reunião, porque como impura, ela não podia se acercar de ninguém. Olha a gravidade dessa doença. Olha que doença terrível que ela tinha. E ela já tinha ido a vários médicos, tinha padecido da mão de vários médicos, indo de mal a pior, tinha gastado tudo quanto ela tinha perdido tudo, e ela foi no meio daquela multidão. E vocês imaginem o que é uma mulher colocada à margem, porque sofria de uma impureza, e ela entrar naquela multidão, com fé, com confiança, e varar aquela multidão, e jogar para cá, e jogar para lá, e chegar perto de Jesus e tocar-lhe na veste. Porque, dizia ela, se eu apenas lhe tocar as vestes, eu ficarei curada. Se eu lhe tocar nas vestes, eu ficarei curada. Olha que fé. Não vou pedir nada para ele, não vou pedir bênção para ele, não vou pedir que ele ponha a mão em cima de mim, não vou pedir que ele passe óleo na minha cabeça, não vou pedir nada disso. Eu vou tocar a veste dele e eu vou ser curada. E logo se lhe estancou a hemorragia e sentiu no corpo estar curada de seu flagelo. Na mesma hora que ela tocou em Jesus, com aquela fé, ela foi curada e sentiu no seu corpo que ela estava curada. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, guarde bem essa expressão, que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem tocou nas minhas vestes? Quem tocou nas minhas vestes? Os seus discípulos responderam: Senhor, o senhor não vê que a multidão te aperta? E o senhor ainda pergunta: quem é que me tocou? Olha os discípulos, quando Jesus se voltou e disse: quem tocou nas minhas vestes? Incrível, incrível que Jesus possa perceber, no meio daquela multidão, no meio daquele embaraço todo, que Jesus fosse sentir uma pessoa tocar-lhe a veste. Tocar-lhe. Não é puxar a veste, não é rasgar a veste, não é segurar na veste, é tocar a veste. Jesus sentiu aquele toque e disse: quem me tocou? E os discípulos falaram: mas o senhor está apertado de tudo quanto é lado, tudo quanto é jeito. E o senhor ainda pergunta quem é que lhe tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem é que fizera aquilo. Então a mulher, atemorizada e tremendo, cônscia do que nela se operara, veio, prostrou-se diante de Jesus e declarou-lhe toda a verdade. Ela percebeu que não tinha como esconder. Ela podia esconder do mundo, ela podia esconder dos discípulos, ela podia esconder de todo mundo, mas não esconderia daquele homem que estava olhando ao seu redor, aquele olhar profundo de quem fizera um milagre. E aí ela se prostra e diz: fui eu, Senhor, porque eu tinha este e esse problema, criei, tive fé e vim tocar na sua veste, porque eu sabia que eu tocando eu estava curado. Então Jesus lhe disse: a tua fé te salvou, vai-te em paz, filha, e fica livre do teu mal. Vejam que coisa mais bonita que é esta passagem da Bíblia. Uma mulher que estava condenada, que estava segregada, que estava desprezada, que estava abominada pelo mundo, ela diz: não, eu não tenho mais médico, eu não tenho mais dinheiro, eu não tenho mais esperança, eu não tenho mais perspectiva, eu não tenho mais nada, mas eu vou atrás daquele que tem o poder. E se eu conseguir tocar na veste dele, não precisa ser nem nele, se eu conseguir tocar na veste dele, eu estou curado. E ela foi, venceu a multidão, venceu aquele mundão todo
e chegou e tocou. Agora, veja como Jesus disse, ele sentiu que dele saíra poder. Qual é a diferença de nós crermos em Jesus, de nós andarmos atrás de Jesus, de nós assistirmos um programa de televisão que fala de Jesus, de nós assistirmos essa palestra matinal que fala de Jesus? Qual é a diferença desse ato e de nós tocarmos em Jesus com fé? Quanta gente naquele mundo ao redor de Jesus estava ali tocando nele de uma forma, esbarrando nele de uma forma ou outra, e não foi curado? Quantas pessoas estavam ali à volta de Jesus e não foram curadas? Esta foi curada, porque saiu o poder de Jesus para ela, porque ela tocou com fé. E ela, que era uma doente segregada, de repente ela tem 3 grandes bênçãos. A primeira bênção é a salvação. A tua fé te salvou. A segunda bênção, fica livre do teu mal. E a terceira bênção, que está numa palavrinha só, filha. Jesus olhando para ela disse, filha. Ela se tornou filha de Deus naquela hora. Recebeu a salvação e teve o mal dela curado. Então vejam bem a situação das pessoas que vivem uma vidinha de doença, de enfermidade, de depressão, de infelicidade, de tristeza, de amargura. Vejam as pessoas que vivem essa vidinha só porque não querem tocar no Senhor Jesus. Ouvem falar dele, até acreditam nele, sabe que um dia ele nasceu lá em Belém, que um dia ele nasceu numa manjedoura, canta aquela musiquinha, pobrezinho, nasceu em Belém, e daí? Não interessa a pobreza de Jesus, interessa o poder de Jesus? Filho de um carpinteiro, e daí? O que interessa não é o pobrezinho que nasceu em Belém, não é o filho do carpinteiro, o que interessa é o poder que sai dele quando a gente toca nele com fé. Esta é a nossa atitude para nós nos livrarmos das doenças, das enfermidades, das dores, da pobreza, da miséria, da depressão, dos vícios, da droga, da bebida, da pornografia, de tudo aquilo que invade a nossa vida. Há um remédio. Essa mulher gastou tudo o que tinha os médicos e ia de mal ao pior. Mas aquele que toca em Jesus com fé, este recebe no mínimo 3 graças. A primeira é a salvação. A segunda é a cura do mal. E a terceira é a filiação com Deus. Tudo isso porque essa mulher creu no poder de Jesus. Ela creu no poder de Jesus. O que muita gente não crê. Muita gente ouve a palavra de Deus, até fica comovido, mas é uma comoção externa, uma comoção de fora. Quando a nossa ligação com Jesus tem que ser íntima, tem que ser ligação de dentro para fora, ligação total, plena, absoluta. Porque esta ligação plena, total e absoluta é que vai nos dar o poder para nós vencermos as dificuldades. Agora vocês vão dizer assim, mas onde é que está Jesus para eu tocar nele? Onde é que está Jesus para eu correr atrás e tocar nele? Até, pastor, eu queria correr atrás dele. Mas onde ele está, doutor? Ele está do teu lado. Agora, há pouco nós fizemos oração, porque ele disse, quando 2 ou mais pessoas estiverem reunidas no meu nome, eu estarei no meio delas. Não foi isso que nós oramos agora há pouco? Essa é a palavra dele. E o que diz a Escritura? Ele não é homem para mentir, nem filho do homem para negar a sua palavra. Ele disse que aqueles que estiverem reunidos no seu nome, ele estará no meio deles. Ele está aqui agora conosco. Ele está aqui conosco agora. E é a hora de nós tocarmos em suas vestes. Mas cadê a veste dele para eu tocar? Agora não é a veste física que nós temos que tocar. É a veste do ensinamento de Cristo. É a veste do Evangelho de Cristo. Vamos aqui ao que diz Paulo na Epístola aos Romanos. Paulo é aquele homem que nós devemos seguir incontinente, sem nenhuma dúvida, porque ele é, dentro da Escritura Sagrada, aquele que mais entende de Bíblia, aquele que mais entende de Cristo, aquele que mais entende da salvação. E ele diz aqui, no capítulo 1 da Epístola aos Romanos, que é uma epístola importantíssima, é a epístola de fé. Ele escreveu aos Romanos,
E nessa epístola ele coloca toda a sua sabedoria. E no capítulo 1, já no capítulo 1, no versículo 16, ele diz assim: pois não me envergonho do Evangelho, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito: o meu justo viverá pela fé. Você pode escolher viver pela tua cabeça, pode escolher viver pelo palpite de todo mundo, você pode escolher viver pela sorte que você tira cedo, pelo horóscopo que você lê de manhã. Você pode escolher viver por isso, se você quiser ser tonta, se você quiser ser tonto, e se você quiser andar às cegas. Mas veja bem, se você quiser uma vida de verdade, uma vida de poder, aonde nós vamos buscar isso? No Evangelho. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito: o meu justo viverá pela fé. Viver pela fé é crer no Senhor Jesus, é crer na presença física dele na nossa vida, é crer na presença dele ao nosso lado constantemente. Por isso eu critico a teoria da Igreja Católica que a presença real de Jesus só está no sacrário. Critico acerbamente. E entre no portal Crer em Jesus e vejam como é que eu exponho essa doutrina católica, que é uma doutrina errada. Porque Cristo, ele está real presente na nossa vida quando nós o invocarmos. A Igreja Católica tem dois Cristos. Tem o Cristo real, que ela tranca no sacrário com a chave que foi no bolso do padre, e tem o Cristo fantasma, que eventualmente está aí pelo espaço. Não, Cristo é uma pessoa só. Ele é real em todo lugar. Ele é real aqui agora, quando nós invocamos. Ele está aqui real, real. Físico, corporeamente falando. E se nós tocarmos nele, tocarmos no seu poder, na sua força, na sua graça, nós vamos receber as bênçãos que aquela mulher recebeu. A bênção da salvação, a bênção da cura e a bênção da filiação em Deus, que é o mais importante de tudo. Então nós temos que viver de fé, temos de crer. Eu não fui jogado nesse mundo, eu não caí do espaço, gente. Eu não sou um macaco mais aperfeiçoado, não. Né? Eu não andei de 4 um tempo na minha vida e agora perdi o rabo e estou andando de pé, não. Eu sou criatura de Deus, a imagem e semelhança dele. E essa criatura que eu sou a imagem e semelhança dele, tem a responsabilidade dele para a minha vida. É isso que nós temos de crer. A responsabilidade dele pelo meu futuro, a responsabilidade dele pelo meu caminho, a responsabilidade pela minha vida. Basta que eu o chame à responsabilidade, que ele vem e se responsabiliza por mim. Por isso é que eu vou viver de fé em fé. Eu vou viver pela fé, com a fé, porque eu creio que aquele que me fez tem a obrigação, a vontade, o prazer de me dar a vida em abundância que Cristo trouxe para mim e que eu tenho de tomar posse dela. Eu só não vou ter essa vida se eu não quiser. Só não vou ter essa vida se eu disser: Senhor, muito obrigado, não quero agora. O meu justo viverá pela fé. E é nesta fé que nós vamos viver. Aí vamos aqui, mais um pouquinho à frente, em Paulo ainda, na segunda epístola que ele escreveu a Timóteo. Timóteo era um discípulo de Paulo. Olha o que ele diz aqui no capítulo 1, no versículo 7. Porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Então, como é que a maioria do povo vive? Vive na covardia. Quem sou eu? Não vai mudar nada a minha vida, eu vou continuar assim mesmo, não tem jeito. Ontem uma senhora sentada aqui disse: o meu trisavô, pastor, tinha câncer. O meu avô morreu de câncer. A minha mãe está com câncer. E eu estou com câncer. Essa mulher aceita a maldição, aceita a doença,
Como se a doença fosse uma coisa que passa de um para o outro, passa de pai para filho, de trisavô para ela. Por quê? Porque ela não acredita no poder de Deus, ela não acredita no poder do Evangelho. Ela não acredita. Como ela não acredita, ela diz, não, porque o meu trisavô tinha câncer, o meu bisavô tinha câncer, o meu avô tinha câncer, a minha mãe tinha câncer e eu vou morrer de câncer. Ela só faltou dizer, e minhas filhas também vão morrer de câncer. Gente, não aceitemos na nossa vida a maldição hereditária que não existe. Deus tem para cada um de nós um propósito, para cada um de nós um propósito. O que precisa é que a gente tome posse desse propósito, porque Deus não nos deu espírito de covardia. Covarde é aquele que vive conformado com a situação. Covarde, tonto, bobão é aquele que vive conformado com a situação. Não, é assim mesmo. O que é que eu vou fazer? Eu sempre digo que a coisa mais triste que eu vi na minha vida foi quando minha mãe estava no hospital durante 5 meses e o desfile de gente na frente dela, todo mundo fazendo assim com a cabeça. Fazer o quê? Tem de conformar. Essa é a vontade de Deus. Gente, a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. A vontade de Deus não é vontade de doença, não é vontade de dor, não é vontade de enfermidade, não é vontade de tristeza. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Essa é a vontade que Deus quer que a gente tenha na nossa vida. Não aceitemos a doença, não aceitemos a dor, repreendamos a dor, repreendamos a doença, repreendamos a enfermidade, amaldiçoemos a enfermidade, pelo poder de Deus, que Ele não deu poder de covardia para nós. Aí quando você amaldiçoa a doença, o sujeito me liga e diz assim, mas que é isso, pastor? Eu vou amaldiçoar a doença? Eu vou dar maldição em cima da doença? Não fica pior? Não. Então, agrada a doença, passa a mão na cabecinha dela. Passa a mão na cabecinha dela. Quando a sogra de Pedro esteve doente, que Jesus foi curado, o que conta a Escritura Sagrada? Jesus repreendeu severamente a febre da sogra de Pedro. E mandou que fosse embora, e ela imediatamente foi curada. Nós vivemos uma vida de doença porque queremos. Uma vida de enfermidade porque queremos. Porque temos o espírito de covardia. Somos covardes, não enfrentamos o cão, não enfrentamos o demônio. Hoje cedo uma mulher me ligou, pastor, não aguento mais. Ué, não aguenta mais o quê? O demônio aqui na minha vida. Ué, mas a senhora não tem força, só não tem o poder de Deus? Não, mas o poder dele é maior. Que é isso, gente? Que é isso? Dizer que o poder do demônio é maior? É maior para os que são fracos, é maior para os que são covardes, é maior para os que não creem, é maior para os que não têm fé. Mas quando é que Deus ia colocar o poder do demônio maior do que o poder dele na nossa vida? Quando? Quando? Se eu admitir isso, eu estou admitindo que esse Deus é um Deus cruel, é um Deus maléfico, maledicente. Não! O meu Deus é bom, o meu Deus me criou a sua imagem e semelhança, Ele me ama, a ponto de Ele mandar o seu filho aqui morrer por mim. Agora eu não creio nisso e vivo uma vida de covarde, uma vida de fraco, porque não sei usar o poder da minha vida. Qualquer coisinha eu corro para o médico, corro para a farmácia, qualquer coisinha eu me debruço, ai, minha dor, a minha isso, a minha aquilo. A mulher ontem confessou para mim aqui, eu tenho uma pedra na vesícula, eu tenho uma pedra no rim, eu tenho uma pedra não sei aonde, eu tenho câncer não sei aonde. Meu Deus, eu olhei para ela, mas o que está bom aí na senhora, por favor? Não é? Gente, isso é espírito de covardia. Espírito de covardia. Ela saiu aqui com o cartãozinho do site, ela disse, vou entrar e vou escutar e vou ver o cartãozinho da rádio, vou ouvir, porque o que estão me falando aqui é uma coisa nova. Nunca ninguém falou para ela do poder de Deus. Vejam bem, perguntei a sua idade qual é? 63 anos. Um ano a mais do que eu conheci Jesus, né? Eu conheci com 62, e a coitadinha com 63 conheceu ontem. E tenho certeza que Deus vai operar na vida dela. Mas vejam bem, aqui, quando a gente vai buscar as coisas de Deus, ainda em Paulo, na epístola que ele escreveu a Tito, que era outro auxiliar dele, ele diz assim, no tocante a Deus, professam conhecê-lo. Não é ninguém que negue Deus. Não, Deus existe, é claro que Deus existe. Eu tenho uma fé em Deus tremenda, olha, eu creio em Deus. Quanto a Deus, professam conhecê-lo. Entretanto, o negam por suas obras,
negam o poder de Deus na sua vida. Negam o poder de Deus na sua vida. Olha o que diz aqui Paulo. Por isso essas pessoas são abomináveis. São abomináveis, desobedientes e reprovados para toda boa obra. Gente, em Deus não basta se crer, tem que ter fé. Qual é a diferença da gente crer e ter fé? Vou dar um exemplo para vocês. Vai chegar aqui amanhã, por exemplo, um cidadão que bota um cabo de aço entre um prédio e outro na altura de 100 metros de altura. E ele vai atravessar aquele cabo numa bicicleta. E todos nós dizemos, ele vai atravessar, porque ele atravessou várias vezes no mundo, vai atravessar, ele vai atravessar. Nós temos essa fé, ele vai atravessar. Agora ele diz, você crê que eu vou atravessar? Creio, você vai atravessar. Então monta na minha garupa. Levanta a mão que ele vai montar na garupa do homem da bicicleta. Ninguém, né? Assim é a nossa relação com Deus. Não, Deus foi, Deus. Deus fala, monta na minha garupa. Não, aí não. Eu lembro em Assis, uma pregação dos padres redentoristas, quem quer ir para o céu? Todo mundo com a mãozona erguida. Quem quer ir para o céu agora? Então, gente, a fé é diferente. A fé é crer em Deus incondicionalmente. Saber que Ele está na nossa vida. Saber que Ele está na nossa vida. Outro dia um pastor falou assim, sabe que eu creio na sua pregação, doutor Francisco, mas eu creio, mas assim, sabe que, gente, por exemplo, um resfriado, uma dor no braço, uma dor na perna, eu acho que Deus cura. Ah, quer dizer que o câncer Deus não cura? Quer dizer, você crê na força do demônio, do cão, e acha que o seu Deusinho é desse tamanhozinho, viu? Seu Deusinho é assim. O nosso Deus é muito mais poderoso do que nós podemos imaginar. Entreguemos nossa vida a Ele, confiemos no poder dEle, e vamos viver na fé e no poder de Deus, que você vai ver que a nossa vida vai mudar completamente. Amém? Amém. Quem quer fazer alguma pergunta? Quem quer completar alguma coisa? Então vamos fazer o nosso pedido, né? Vamos entregar a Jesus, que é o único que chega ao Pai, é o único que chega ao Pai, é Jesus, mais ninguém, e vamos fazer o nosso pedido. Eu vou expor para vocês o pedido que eu acabei de fazer. Eu pedi a Deus que Ele aumentasse a fé de todos vocês e de todos aqueles que nos ouvem através do nosso portal e da nossa rádio. Aumentasse a fé no poder de Deus. Isto é o bastante para vocês viverem uma vida abundante em Cristo Jesus. Amém? Então digam todos comigo, Senhor Jesus, nós cremos no Teu poder. E declaramos que concordamos aqui agora com todos os pedidos que foram feitos aqui, se forem para a honra e glória do Senhor Jesus e para o bem dos que pediram. Amém. Vamos orar ao Pai Nosso agora. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o Teu nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, e nos livra, Senhor, de todo mal, que Teu, Senhor, só Teu o poder, o reino, a honra e a glória para todos sempre. Amém. Vamos aplaudir o Senhor Jesus.